Marcos, capítulo 7. Os fariseus e alguns líderes religiosos, vindos de Jerusalém, reuniram-se à volta dele para reclamar que os discípulos dele eram negligentes com as purificações rituais antes das refeições. Os fariseus e judeus em geral jamais participariam de uma refeição sem primeiro proceder ao ritual da lavagem das mãos, principalmente se tivessem chegado da feira, para não mencionar como limpavam canecas, panelas e outras vasilhas. Os fariseus e os líderes religiosos perguntaram: "Por que seus discípulos desrespeitam as leis, fazendo as refeições sem lavar as mãos?" Jesus reagiu: "Isaías estava certo a respeito de enganadores como vocês. Ele acertou em cheio. Esse povo faz um grande show, dizendo as coisas certas, mas o coração deles não está nem aí para o que dizem. Fazem de conta que me adoram, mas é tudo encenação. Eles me usam apenas como desculpa para ensinar o que se adapta ao seu gosto, alterando o mandamento de Deus e sempre adotando modismos." Ele continuou: "Que conveniente, não? Vocês se livram do mandamento de Deus para seguir os modismos religiosos sem serem incomodados. Moisés disse claramente: respeitem seu pai e sua mãe. Disse também: quem desrespeitar o pai ou a mãe será morto. Mas vocês driblam o mandamento, alegando que é perfeitamente aceitável dizer ao pai ou à mãe: vou ofertar a Deus a ajuda financeira que eu deveria dar a vocês. Assim, vocês se livram da obrigação que têm para com os pais. Vocês anulam a palavra de Deus e a trocam por suas próprias regras. Vocês são especialistas nesse tipo de coisa." Dirigindo-se à multidão, ele acrescentou: "Ouçam agora, todos vocês. Prestem bastante atenção. Não é o que vocês comem que contamina a vida. É o que sai de vocês. Essa é a verdadeira contaminação." Ele voltou para casa depois de falar à multidão e seus discípulos disseram: "Não entendemos. O Senhor poderia nos explicar?" Jesus respondeu: "Vocês também? Será que não entendem? Não sabem que o que se come não pode contaminar ninguém? Pois o que se come não vai para o coração, mas para o estômago. É digerido e depois é eliminado." Com isso, Jesus desafiou as minuciosas leis dietéticas dos judeus, afirmando que todos os alimentos podem ser comidos. Ele continuou: "O que contamina é o que sai da pessoa. É do coração que vomitamos maus pensamentos, obscenidade, imoralidade, roubo, assassinato, adultério, cobiça, depravação, engano, bebedice, olhar maldoso, calúnia, arrogância, insensatez. Essa é a verdadeira contaminação." Dali, Jesus partiu e foi para os arredores de Tiro. Entrou numa casa para não ser encontrado, mas a notícia de sua chegada se espalhou. Ele estava dentro de casa quando uma mulher, cuja filha era perturbada por um espírito maligno, ficou sabendo de sua presença ali. Ela se ajoelhou aos seus pés, implorando ajuda. A mulher era grega, cirofenícia de nascimento, e pediu que ele curasse sua filha. Ele disse: "Espere sua vez. Os filhos devem ser alimentados primeiro. Se sobrar alguma coisa, os cães poderão comer." Ela foi rápida: "Entendo, mestre, mas os cães não comem das migalhas que os filhos deixam cair?" Jesus ficou impressionado. "Tem razão. Vá para casa. Sua filha não está mais perturbada. A aflição demoníaca se foi." Ela foi para casa e encontrou a filha tranquila na cama, livre daqueles tormentos. Ele deixou a região de Tiro e voltou para o mar da Galileia, passando por Sidom e pelo distrito das 10 cidades. Algumas pessoas trouxeram um homem que não podia ouvir nem falar e pediram a Jesus que impusesse as mãos sobre ele. Jesus tocou nos ouvidos do homem e passou-lhe um pouco de saliva na língua. Então orou, suspirou profundamente e ordenou: "Efatá, abra-se." E assim aconteceu. O homem ouvia e falava perfeitamente. Jesus ordenou que mantivessem o fato em segredo,
Mas eles, entusiasmados, não paravam de falar no assunto. Diziam: ele faz tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Marcos, capítulo 8. Foi na mesma ocasião que Jesus outra vez se viu diante de uma multidão faminta. Ele chamou seus discípulos e disse: estou com o coração partido por causa desta gente. Há 3 dias estão comigo e não tenho o que comer. Não posso mandá-los embora com fome. Vão acabar desmaiando no caminho. Alguns vieram de muito longe. Os discípulos perguntaram: mas onde vamos encontrar comida suficiente para todos neste lugar deserto? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? 7 pães, informaram. Jesus então mandou que o povo se assentasse. Depois de ter dado graças, tomou os 7 pães, partiu-os e entregou-os aos discípulos para que os repartissem com o povo. Havia também alguns peixes. Ele abençoou os peixes e ordenou aos discípulos que os repartissem de igual modo. Todos comeram à vontade, e foram necessários 7 grandes cestos para recolher as sobras. E os que participaram da refeição foram cerca de 4.000. Depois de despedir a multidão, Jesus entrou no barco com os discípulos e foram para Dalmanuta. Quando chegaram, os fariseus vieram pressioná-lo para que ele desse uma prova de quem era. Desafiado, Jesus perguntou: por que esta geração pede um sinal milagroso como garantia? A verdade é que vocês não terão sinal nenhum. Dali ele voltou para o barco e dirigiu-se para o outro lado do mar. Os discípulos, porém, esqueceram-se de levar pão, exceto por um pedaço. Aproveitando a oportunidade, Jesus aconselhou-os: fiquem de olho no fermento dos fariseus e dos partidários de Herodes. Pensando que ele os repreendia por haverem esquecido o pão, começaram a culpar um ao outro. Percebendo o que se passava, Jesus perguntou: por que estão discutindo por haverem esquecido o pão? Não entenderam ainda? Não conseguem perceber? Não se lembram dos 5 pães que demos aos 5.000? Quantos cestos de sobras vocês recolheram? Eles responderam: 12. E dos 7 pães para os 4.000, quantos cestos de sobras vocês recolheram? 7. Ele perguntou: ainda não entendem? Ao chegarem eles a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que o tocasse. Tomando-o pela mão, ele o levou para fora da cidade. Passou saliva nos olhos do homem, impôs as mãos sobre ele e perguntou: consegue ver alguma coisa? Ele olhou para cima e disse: vejo homens, só que eles parecem árvores andando. Jesus voltou a impor as mãos sobre ele. Dessa vez, o homem percebeu que havia recuperado completamente a visão. Agora via tudo com perfeição. Jesus mandou-o para casa, advertindo: não entre na cidade. Jesus e seus discípulos visitaram as cidades ao redor de Cesareia de Filipe. Enquanto caminhavam, ele perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns pensam que é João o Batista, outros acham que é Elias. Há quem pense que é algum dos profetas. Ele insistiu: e vocês, quem acham que eu sou? Pedro declarou: tu és o Cristo, o Messias. Jesus pediu que guardassem segredo, que não dissessem nada a ninguém. Em seguida, resolveu explicar algumas coisas. É necessário que o Filho do Homem seja maltratado, levado a julgamento e declarado culpado pelos líderes do povo, sacerdotes e líderes religiosos. Que seja morto e 3 dias depois ressuscite. Ele falava de modo simples e claro para que todos entendessem. Pedro, porém, protestou, segurando-lhe o braço. Vendo que os discípulos hesitavam em aceitar os fatos, Jesus repreendeu Pedro. Pedro, saia do meu caminho. Fora, Satanás. Você não tem ideia de como Deus trabalha.
Reunindo uma multidão e seus discípulos, Jesus disse: Quem quiser seguir-me, tem de aceitar minha liderança. Quem está na garupa não pega na rédea. Eu estou no comando. Não fujam do sofrimento. Abracem-no. Sigam-me e mostrarei a vocês como agir. Autoajuda não é ajuda. O autossacrifício é o caminho, o meu caminho, para ser realmente salvo. Qual é a vantagem de conquistar tudo o que se deseja e perder a si mesmo? O que vocês teriam para dar em troca da própria alma? Se vocês têm vergonha de mim ou do meu caminho por causa dos seus amigos inconstantes e sem futuro, saibam que irão enfrentar uma vergonha muito maior na presença do Filho do Homem quando ele voltar, envolto pela glória de Deus, seu Pai, com um exército de anjos.